Ok, então, retomando o nosso estudo, depois de termos falado sobre a lei natural, para completar esse tema, é imprescindível falar também sobre a lei positiva, né? Então, nesse estudo da lei positiva, vamos começar a falar primeiramente sobre a necessidade da lei positiva, né? Porque, vejam, o ser humano ele está naturalmente inclinado ao bem e à virtude, né? Naturalmente, a sua natureza inclina o ser humano ao bem e à virtude. Lembremos aquela frase de Santo Agostinho: encontrei pessoas que gostavam de enganar, mas ninguém que gostasse de ser enganado, né? Ou seja, o ser humano ele percebe que algo não está bem, né? E ele busca para ele as coisas boas segundo a sua natureza. Claro que a gente deve evitar dois extremos, né? Um pessimismo antropológico, estilo de Hobbes, Maquiavel, ou, por outra parte, uma ingenuidade, pensando que o ser humano é uma espécie de ser totalmente bondoso, afável, né? Devemos ver o ser humano com o realismo. Ele também está ferido pelo pecado, mas ainda tem uma semente de bem no ser humano. É verdade que existem situações muito difíceis, né, de pessoas que foram criadas em ambientes de muita violência, né, de muitas injustiças, e é quase natural que essas pessoas repitam esses comportamentos, né? Mas, vamos dizer, fora esses casos extremos que nós encontramos também na sociedade, o ser humano tem uma semente de bem no seu coração, né, na sua natureza. Então, o ser humano está, sim, naturalmente inclinado ao bem, à virtude, à verdade. Mas tal inclinação não é suficiente, pois o ser humano necessita de um processo formativo. E aqui que está o X da questão, que se dá através das leis positivas. Por isso as leis têm um papel educativo na construção da paz e da liberdade entre os homens, né? Então vejam, as leis vão ter essa função educativa, pedagógica, no agir social, no processo formativo. Porque a lei, nós vimos, né, a lei natural, ela é muito, eu diria, impossível de a gente sistematizar, esquematizar a lei natural. Então, ela deve ser declinada, conjugada de alguma maneira. E a lei positiva vem justamente para completar, dar essa concretude para a lei da nossa natureza humana. Agora, em segundo lugar, a lei positiva, ela deriva da lei natural. Para que seja justa, a lei humana, ela deve derivar da lei natural, que é essa ordem primeira da razão humana. E ela pode derivar de duas maneiras, ou como conclusão de uma lei natural, de um preceito natural, né? Então, de uma lei, por exemplo, respeita a vida. É uma lei natural. Todos estamos obrigados a segui-la. Que conclusão eu posso tirar? Bom, posso tirar a conclusão da legítima defesa, uma conclusão pode ser concreta, pode ser, por exemplo, a conclusão de não matar o inocente, uma conclusão desse preceito, dessa lei natural, né? Ou pode ser também uma determinação particular de uma lei natural. Então, eu sei que, por exemplo, o ser humano tende à verdade, então eu posso falar, por exemplo, uma lei sobre o direito de informação, né? O direito de informação não é de lei natural, né? Mas eu posso determinar algum aspecto da lei natural que me ajude a conhecer a verdade. Ou, por exemplo, se o ser humano, por lei natural, deve buscar a verdade,
pois então todo ser humano, aí vem a liberdade religiosa, a lei da liberdade religiosa. Ninguém deve ser forçado, digamos assim, a praticar, né, determinada religião contra a sua consciência, né? Então, ou seja, o ser humano é livre, deve ser livre religiosamente para praticar a sua religião, né? Aqui, exemplos que podemos encontrar de determinações, concretizações da lei natural, né? Aqui são as leis positivas, eu diria, são infinitas. A gente pode, em cada âmbito, em cada inclinação natural do ser humano, podemos encontrar uma série de leis, né? Mas, para que seja justa, a lei positiva, isso é muito importante, tem que estar em relação com a lei natural, né? Se uma lei positiva vai contra uma lei da natureza humana, pois essa lei é injusta, de por si é injusta, né? Em terceiro lugar, qual é o alcance de uma lei positiva? Primeiramente, a lei positiva não deve coibir todos os vícios, né? Então, porque senão a convivência social fica impossível, né? Não se deve fazer lei para todos os possíveis crimes que o ser humano, ou infrações que o ser humano possa cometer, né? Imagine se houvesse uma lei para todos os atos humanos maus, né, possíveis, pois seria muito complicado uma situação assim, né? Santo Tomás de Aquino, ele fala que a lei positiva deve coibir só aquelas ações mais graves que nós vemos em sociedade humana, né? Olha só o que ele diz. A lei humana não proíbe todos os vícios, dos quais os virtuosos se abstêm, mas só os mais graves, dos quais é possível que a maior parte das pessoas se abstenha, e sobretudo aqueles que causam danos aos outros, né? Então a lei positiva deve ser sobretudo, ou seja, poucas, mas aquelas mais graves, né? Fazer leis para situações mais graves, sobretudo no que diga às relações interpessoais, sem a proibição dos quais a sociedade humana não pode se manter, como por lei humana se proíbem homicídios, roubos e coisas desse tipo, né? Então, a lei positiva deve coibir aqueles casos mais graves, né? Aquelas ações más, né, mais graves, não todas, porque senão, né, ali, vamos dizer, o céu seria o limite, né? Seria uma infinidade de leis, e depois, para conhecer todas essas leis, necessitaríamos mais de uma vida, né? Também a lei positiva, no seu alcance, não prescreve os atos de todas as virtudes, né? Se por um lado não deve coibir todos os vícios, também não deve mandar os atos de todas as virtudes. A lei humana não prescreve todos os atos de todas as virtudes, mas só aquelas relativas ao bem comum. Aqui não cito o texto para não ficar muito grande, mas depois vocês podem conferir na questão 96, no artigo 3º da primeira parte da segunda parte. Ok? Então, o pensamento em geral sobre as leis positivas deve ser minimalista, né? A lei deve atender ao mínimo necessário para uma convivência social saudável. Não deve buscar coibir todos os vícios ou promover todos os atos de virtude, porque senão fica uma estrutura social muito pesada, né? Muito formalista, legalista. Agora, outro alcance também da lei positiva é que ela, quando é justa, obriga em consciência, né? Então nós somos obrigados a obedecer uma lei positiva justa.
embora não seja a melhor lei, né? Porque sempre as leis positivas elas podem se desenvolver, melhorarem, né? Mas se ela é justa, embora não seja a melhor, mas se ela é boa, obriga a consciência do cidadão, da pessoa, a obedecer àquela lei. A lei humana ela é justa de 3 maneiras. Pelo fim, quando visa o bem comum; pelo autor, quando é promulgada por uma autoridade legítima; pela forma, quando, com equidade, a justa distribuição de responsabilidades em vista deste bem comum. Quando falta algo disso, ou seja, não visa o bem comum, ou não foi promulgada por uma autoridade legítima, ou quando não há uma justa distribuição nessa lei, então essa lei, digamos assim, castiga uns, beneficia outros, né? Penaliza outros, beneficia alguns. Então não há uma equidade, uma repartição justa nessa lei. Então se trata de uma lei injusta e não obriga a inconsciência. Então a lei humana precisa atender a essas 3 coisas: o bem comum, a autoridade e a equidade na distribuição de responsabilidades, né? E, portanto, poderíamos dizer que também dentro do alcance da lei positiva, a lei humana, a lei positiva, e só para ela se aplica a epiqueia. A epiqueia é a suspensão momentânea da letra da lei, em algum caso particular, em vista do bem comum, feita por quem tem autoridade na comunidade. Então, ou seja, a autoridade não pode dispensar um súdito de leis morais, mas só de leis positivas que entrem dentro da sua jurisdição, né? Então, volto àquele exemplo da comunidade monástica, onde um monge doente, ancião, fragilizado, ele é dispensado, por exemplo, do ofício noturno, que é lei, que é regra daquela comunidade, né, ou daquela ordem monástica, mas o superior dispensa em vista do bem comum, para que aquele membro possa acompanhar. É simplesmente das leis positivas que se aplicam à epiqueia, né, que é essa suspensão momentânea da letra da lei, né, para cumprir o espírito da lei, que é sempre pedagógica. A lei é para bem do ser humano, né? São Paulo, quando ele fala na carta aos Romanos sobre a lei, né, ele se pergunta, e ele diz, olha, acaso a lei não é boa? Ele diz, não, com certeza a lei é boa, mas por causa do pecado, etc., né? Então, a lei, quando ela é justa, é para o aperfeiçoamento do ser humano, é para o melhoramento da sociedade, né? Então, contribui para o bem comum. Agora, se a lei positiva é justa, como nós dissemos, ela obriga em consciência. A justiça não implica só relação entre autoridade e sociedade, que é a justiça distributiva, nem só relação entre cidadãos, justiça comutativa, mas também implica o dever que o cidadão tem para com a sociedade como um todo, né? Chamado a justiça que nós falávamos, a justiça legal ou geral, né? Quando a gente diz Noé era um homem justo, estamos dizendo que não é que ele estava ali dando a cada um o que lhe corresponde. Significa que é uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa, no vocabulário bíblico, santo, né? Uma pessoa santa. Isso é justiça legal. Então, olha só, em comunidade, em sociedade, não implica só justiça, que a gente chama justiça particular, que é propriamente a justiça, né? Distribuir e comutar, né? Ser justo distributivamente e comutativamente.
Mas também a vida social implica a justiça legal, né? Esse dever de honestidade, de busca do bem enquanto tal. Isso daí também contribui para a vida em sociedade. Tal dever do cidadão para com toda a sociedade se fundamenta na natureza social do homem. O modo pelo qual se realiza esse dever se dá no cumprimento das leis justas. Então, ao cumprir as leis justas, o cidadão está cumprindo a justiça legal. Por isso se chama também justiça legal, né? Porque ele está fazendo o bem, buscando o bem da sociedade. Todo cidadão tem deveres e obrigações para com a sociedade, dos quais não pode esquivar-se. Uma lei justa contribui para o bem comum da sociedade e por isso obriga em consciência. Hervada, ele diz assim: obedecer à lei pertence ao dever. Não é simplesmente uma coisa conveniente, embora às vezes cumpramos as leis levados por motivos de conveniência. Por exemplo, para evitar uma multa, né? Então, por exemplo, a gente às vezes obedece às leis de trânsito por motivos de conveniência, não por dever, né? Claro, no Brasil tem uma verdadeira, podemos dizer, uma indústria da multa, né? É radar em todo lugar, é dentro de cidade, fora de cidade, é um radar em cima do outro, é uma coisa absurda. Espanta, por exemplo, uma pessoa que vem de outro país, vem para o Brasil e vê a quantidade de radares, é impressionante. E depois tem radares móveis ainda, coisa que eu nunca vi em outro lugar, né? Então, tipo, claro, então a pessoa não obedece por dever, um dever cidadão, um dever moral, né? Obedece por conveniência. Agora, a lei justa nos obriga por sentido de dever, não só por conveniência, né? Então, por exemplo, eu estou ali numa estrada asfaltada e estou a 80 por hora, por exemplo, e de repente ali eu vejo um radar de 60, né? Muitos de nós diminuem a velocidade mais por conveniência do que por dever, né? Mas fora esses casos, né, de casos de conveniência, porque dói no meu bolso, né, se eu passar um radar de 60 por hora a 80 por hora, vai doer no bolso, então convém que eu respeite aquele radar, né? Mas uma lei justa, digamos como está bem formulada, ela não obriga por mera conveniência, obriga por um dever, né? As leis indicam o que em justiça devemos à sociedade. A sociedade tem alguns deveres para conosco, os cidadãos. É a chamada justiça distributiva, né? Então, esses deveres da sociedade para conosco. Nós, os seres humanos, ao fazer parte da sociedade, temos o estrito direito, e é de estrita justiça, a que os bens sociais sejam desfrutados por todos, segundo critérios justos e de acordo com as regras legitimamente estabelecidas, né? Então, ou seja, obedecer às leis justas redunda também em benefício social. É bom para a sociedade e faz parte dessa justiça legal, essa justiça mais geral, como nós tínhamos visto, né? Por isso, obriga em consciência a obediência das leis positivas.